E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área. Segunda-feira, mais uma semana se inicia, o Campeonato Brasileiro acabou, o foco agora é a Copa do Brasil. A torcida está muito irritada com o elenco, com o time, com tudo, com comissão, com diretoria. Tá todo mundo chateado com o momento e a forma como o Vasco terminou o Brasileiro. Só pra gente dar alguma passeada em algumas situações, a derrota do Atlético Mineiro deixou sequelas, tá? E eu vou trazer para vocês alguns problemas que geraram já ontem. Antes, tá passando para vocês aí na tela a classificação final. Tem algumas coisas que chamam muito a atenção, cara, dessa classificação final. Primeiro, que o Vasco terminou o campeonato com 19 derrotas, cara. 19 derrotas. Equipes como o Ceará e o Fortaleza, que foram rebaixadas, perderam menos que o Vasco. O Vasco perdeu 19 jogos, ou seja, um turno inteiro, e o Ceará e o Fortaleza perderam 17 jogos. Esse acúmulo de derrota e poucos empates tendo mais vitória serviu para um detalhe só: garantir o Vasco na Sul-Americana do ano que vem. Porque o Vitória chegou aos mesmos 45 pontos que o Vasco, e a gente tinha 2 vitórias a mais do que a equipe do Vitória. Vitória é esse que também perdeu menos jogos que o Vasco, tá? O Vitória teve 15 derrotas no campeonato. O Inter, que escapou na última rodada ali por 1 ponto, o Inter teve 16 derrotas. É muito ridículo o campeonato que esse elenco do Vasco fez. É muito ridículo. Somado a quantidade vexatória de derrotas, o Vasco tomou 60 gols. E aí fala um pouco também sobre o desequilíbrio que o Diniz tem como treinador. Eu falei isso algumas vezes aqui, ele é um cara muito kamikaze. Para ele é 8 ou 80, ou a gente vai para dentro para arrebentar os caras, ou a gente também é arrebentado pelos outros. E a artilharia e o número de gols sofridos e tomados do Vasco é claro e transparente sobre isso. O Vasco acabou o campeonato como o 4º melhor ataque. Um time que normalmente tem um dos 4 melhores ataques, pô, tem tudo para fazer um baita campeonato. Só que o que fez o Vasco brigar contra rebaixamento ali até a penúltima rodada foi a defesa, ou o sistema defensivo. O Vasco tomou 60 gols. 60 gols. Só para efeito de comparação, o Ceará, que foi rebaixado, tomou 40. Tomou 20 gols a menos que o Vasco. O Fortaleza tomou 58. Fortaleza que ficou aí 27 rodadas na zona, saiu e depois 2 rodadas depois voltou para a zona de novo. Tomou 58. O Juventude, que foi rebaixado com 3 rodadas de antecedência, tomou 9 a mais. É piada, cara. É piada. É piada, piada. O Vasco só não teve defesa pior do que a do Juventude e do Sport. Então, assim, muita coisa errada. A gente precisa reformular esse elenco, independente de ganhar ou não essa Copa do Brasil. O Vasco vai... Eu já montei a minha barquinha aqui, tá? Tem 15 nomes na minha barca. 15 nomes na minha barca. A gente tá falando da metade do elenco tendo que ir pra rua. Fora a rapaziada que tá emprestada, volta. E pra mim, dos emprestados, só quem serve é o JP. O resto é caçar clube de novo. Tá bom? Eu vou agora trazer pra vocês alguns desdobramentos aí da derrota humilhante pro Atlético Mineiro ontem. O Marcelinho, né, o Marcelo Rocha, vice-presidente da Força Jovem, soltou uns stories ontem, indo pra dentro do Hugo Moura e voltando naquela história do CT. Daquela situação de que tinha jogador reclamando e tal, e o Marcelinho expôs aqui que o jogador citado era o Hugo Moura. Pelo menos pra mim ficou claro. Tá passando pra vocês aí na tela uma sequência de 4 stories do Marcelinho da Força. Eu avisei, botou 3 reticências, vagabundo, reticências, ainda coloca ele pra jogar, e um emojizinho ali de, ainda coloca ele pra jogar, tá de sacanagem? Aí depois ele coloca assim, ó, a foto do Hugo Moura, embaixo, conspirador. Aí ele fecha. Nunca será por vocês, sempre será pela camisa, né? Tem ali uns bandeirões da torcida do Vasco, estádio lotado, e ou seja, ele tá falando aqui já com relação a
a presença nos estádios, né, os jogos do Vasco estarem sempre com grande público, vai ter uma grande festa no Maracanã, todos os ingressos estão vendidos para as 2 semifinais, mas não é por causa desse elenco, por causa desses jogadores, é como o Marcelinho falou, por causa da camisa e da instituição, porque realmente eu tô de saco cheio desse elenco e pra mim, a gente vai ter que botar metade da galera para pegar o beco aí e ficar com uns 15 aí pro ano que vem, tá bom? 15 já contando um moleque da base que tá no profissional, beleza? Agora, galera, eu vou ir para um segundo assunto. O clima ficou tão pesado ontem que até bate-boca do Fernando Diniz com um jornalista nós tivemos ontem e foi um bate-boca bem arrastado, um toma lá da cá. Isso fala um pouco sobre o momento do Vasco, sobre o clima, sobre também como é que anda o temperamento e o momento do Fernando Diniz. Antes, lembrar vocês ó, que a Ganhei.bet é a nossa parceira no canal Futebolaço. Inclusive, a gente está subindo no Instagram agora, meio-dia, uma promoção de ingressos para o jogo entre Vasco e Fluminense. Tá bom? Dá uma olhadinha lá no perfil Futebolaço, no Dieguinho Futebolaço e no perfil da Ganhei no Instagram. Você pode estar concorrendo a ingressos aí pro jogo do Fluminense, tá bom? Então presta atenção, dá uma olhadinha lá, vê os requisitos. Não vou dar spoiler, vou te convidar aí lá, tá bom? Então já aproveita, tem aqui o QR Code passando embaixo e o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se cadastra lá na Ganhei para fazer suas apostas esportivas. É a nossa mais nova parceira do canal, empresa do grupo Pixbet, tá? Pode ir tranquilo aí, empresa gigante, tem odds excelentes. Lembrando, galera, você tem que ser maior de 18 anos aí e ser responsável. Você pode ganhar, mas também pode perder. Quiser fazer suas apostas agora já nos jogos aí da Copa do Brasil, já se adianta e faz teu palpite, beleza? Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço. E agora, galera, eu vou deixar com vocês uma briga ontem, um debate, uma discussão que nós tivemos na entrevista coletiva entre o jornalista Lineker e o Fernando Diniz. Eu vou deixar com vocês e eu volto para as minhas considerações finais. Falou que houve uma decisão de abandonar esse jogo aqui, não priorizar. Não foi abandonar. Não foi abandonar, ninguém falou abandonar. Não, se não é abandono... Não é abandonar. Priorizar, assim como o Cruzeiro fez, como o Corinthians deve ter feito. Não foi abandonar. O jogo foi 5-0, não foi uma condição natural do jogo. A gente jogou com um jogador a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo. Então não foi abandonar o jogo. Se a gente joga com o time do jeito que estava, a gente tomou o primeiro gol, o jogo estava mais ou menos equilibrado, o Atlético estava um pouco melhor que a gente. Então ninguém abandonou o jogo. Se não fosse expulso, na minha opinião, ia ser 4. Mas tá bom, vamos lá. Essa ideia... Então, a sua opinião, você guarda para você a tua opinião, né? Senão a gente vai ficar discutindo. A sua opinião eu já sei qual é. A sua opinião é sempre negativa em relação ao Vasco, você espera as coisas acontecerem para depois falar. Todo mundo sabe qual que é a tua opinião, Lineker. Então, a tua opinião a gente já conhece. Se perder, a gente já sabe. Tá tudo certo. Então, faz a tua pergunta. Cada um tem um perfil e tudo bem. Mas vamos lá, já que minha opinião é tudo está errado, eu queria que você destacasse algo positivo, então. Vou mudar minha pergunta? Porque já que nada tá errado, tá tudo certo, o que está certo? Perder de 5-0 para o Atlético Mineiro, uma camisa como a do Vasco, em um ano que o Vasco já foi humilhado na Venezuela, para clubes muito abaixo, investimento muito abaixo. E o que você pensou sobre a Copa do Brasil? Porque o torcedor ele dá um ultimato para todo mundo, para a comissão técnica, para o grupo de jogadores e para a diretoria nesse título. Eu queria entender o que vocês estão pensando para essa semifinal. Eu assim, bem tranquilamente, em relação à sua opinião em relação ao torcedor, eu não acho que você fala pela torcida. O que eu tenho de resposta da torcida do Vasco, ela é sempre contraditória àquilo que você traz para as entrevistas. Eu não acredito que você é um cara fiel à torcida do Vasco majoritariamente. Eu não percebo, eu não acompanho muito a rede social, mas eu saio na rua, a gente encontra as pessoas, algumas coisas chegam para a gente, e a visão que você traz, ela é quase que uma coisa que não representa o torcedor. Não vejo você representar o torcedor do Vasco, muito pelo contrário. Agora, você falar da derrota, eu concordo que você falou assim, que é uma derrota que não pode acontecer, porque isso fica para a história, 5-0, está todo mundo triste, todo mundo decepcionado, e a gente tinha que ter feito um trabalho melhor. O que fica? Fica que tem que aprender, como aprendeu lá na Venezuela. Na Venezuela a gente perdeu, depois melhorou no campeonato, então fica a dor da derrota e tem que aprender com a dor. É uma derrota que a gente não pode admitir, nem perder de 1-0, quanto mais perder de 5-0. E aí, isso é uma coisa que eu carrego.
E tudo bem, um dia assim, ultimato da torcida, se eu tiver um dia, ultimato para mim é todo dia. Eu não trabalho ficar pensando no futuro, me protegendo para o futuro. Eu me arrisco, eu me dedico, já falei mais de uma vez, eu confio muito no torcedor do Vasco, eu gosto do torcedor do Vasco, eu gosto do Vasco, eu gosto do Pedrinho, continuo tudo a mesma coisa. O que aconteceu hoje, a mim, e vai acontecer para o time, tem que afetar e a gente pegar e ter mais vontade de fazer as coisas do que a gente teria se não tivesse perdido de 5-0. Essa derrota ela não pode passar inocentemente por ninguém. Isso é uma coisa que a gente, da minha parte, eu já estou fazendo. Eu estou indignado com 5-0. Indignado, completamente indignado. Totalmente indignado. Talvez tenha sido a maior derrota da minha carreira também. Então, assim, eu não estou nem um pouco feliz. Muito pelo contrário. E essa indignação os jogadores vão ter que ter. E é isso que eu quero, indignação. A indignação, se você está indignado, eu concordo. Agora, das outras coisas que você vai colocando, acrescentando para colocar mais fogo, mais álcool na fogueira, isso aí não tem necessidade. Diniz, você fala sobre o time reserva, tenta valorizar a derrota de alguma forma, tudo bem, mas você usou os titulares também em algumas derrotas nos jogos atrás, então eu acho que esse desequilíbrio dessa derrota para as demais que os titulares também sofreram existe, tá? Então, já que a gente tenta trazer... Qual o desequilíbrio? Eu vou te dar a chance de você falar assim para a gente, que eu quase nunca entendo suas perguntas. Qual que é o desequilíbrio que eu coloquei? Me fala assim para a gente poder entender, para o torcedor entender, que a coletiva não é para mim nem para você. Sim. A entrevista é para o torcedor. Então, faz uma pergunta para eu entender o que você está querendo dizer. Tá, beleza. Você acabou de falar para ele que o Cruzeiro foi lá com reserva e perdeu de 3-0, certo? Certo. Aí você falou que se viesse o Ryan aqui, seria diferente? Porque você também perdeu com o Ryan. Você perdeu com o Coutinho, você perdeu com... Você está ouvindo o que eu falei? Eu não falei que se o Ryan estivesse aqui, tinha ganhar o jogo. Eu falei que se o Ryan... Eu falei o contrário do que você está falando. Você precisa respeitar o torcedor, você. Respeitar no sentido de ouvir e perguntar e informar. Você está desinformando, eu não falei nada. Eu falei que se o Ryan tivesse vindo aqui, não era garantia que a gente ia ganhar. Ao contrário. A gente poderia ter perdido e o Ryan poderia ter se machucado, ou o Léo Jardim poderia ter se machucado, a gente podia ter uma derrota e ia ter a mesma situação da Sul-Americana. Foi isso que eu disse. Eu não falei nada do que você está falando, absolutamente nada. Eu falei o contrário do que você está falando. Agora tenta fazer uma pergunta usando o que eu estou dizendo, não aquilo que você está imaginando que eu estou dizendo. Então somos dois confusos, porque você não entende minha pergunta e eu não estou entendendo essa resposta com essa derrota. Mas não tem problema. Se você não entender, não tem problema. Eu quero que a torcida entenda. Tá, eu acho que a torcida entenda. Acho que a torcida entende o que eu falo. Tá. Em todos os lugares. Então, uma coisa assim que eu consigo fazer é ser claro. Pode fazer sua pergunta. Você condicionou a derrota do Cruzeiro agora aqui para o João por 3-0, porque foi lá jogar com os reservas. O que pode ter sido com os reservas, eu não sei se foi com os reservas. Provavelmente deve ter poupado o time. Ótimo. Você perdeu com os titulares. Também derrotas assim, próximas a isso, sem problema. Já que a gente está aqui já num debate, eu vou fazer o seguinte, o perfil de tentar representar o torcedor te incomoda ou algo do tipo, tem problema, faz o seguinte, eu abro aqui a mão da minha pergunta para você mandar um recado para o torcedor que está muito mais interessado na semifinal da Copa do Brasil do que no nosso debate, por favor. Eu tenho certeza que ele está mais interessado que no nosso debate. Eu estou usando só a tua pergunta para tentar esclarecer para o torcedor. Que eu venho aqui, eu vou contar um pouco da história, vou aproveitar a tua pergunta, que às vezes você deixa umas deixas que são importantes mesmo. Eu vou pegar desde o começo. Eu quis vir para o Vasco, eu gosto de estar no Vasco, eu gosto do presidente do Vasco, eu gosto da camisa do Vasco, eu estou dando a minha vida para ajudar o Vasco. E eu acho que isso o torcedor, de maneira geral, percebe. Percebo isso no estádio, eu percebo isso na rua, eu percebo, para usar também a sua narrativa, que é uma narrativa sempre para jogar para baixo, que esse mesmo time que perdeu com o Ryan, ganhou de 6-0 do Santos no Morumbi, mas não teve ninguém expulso. Esse time ganhou de 5 do Inter recentemente, esse time fez 4 vitórias seguidas, esse time quebrou um recorde negativo, um tabu no Morumbi de não ganhar do São Paulo, acho que há 20 e poucos anos. Esse time, em determinado momento, ele aspirou chegar, pelo menos no G8 e está para Libertadores. Esse é o mesmo time. E hoje é uma derrota que não é igual a outras derrotas, porque a gente jogou com um time totalmente modificado e teve uma expulsão com 19 minutos no primeiro tempo. Isso não tira, eu não estou tirando a importância de você vir e perder de 5-0. Isso é uma coisa que todo mundo, a gente tem que sentir e sentir muito e está muito indignado. Então, é isso que eu tenho para falar para o torcedor.
Quando ganha de 6-0, quando ganhou, se pegar minhas entrevistas, ela não vai ter um teor muito diferente do que eu estou dizendo agora. Porque eu gosto de trabalhar e fazer o melhor que eu posso para os jogadores e para a torcida do Vasco. Eu espero que a gente agora, que esse jogo ajude o Vasco a ficar mais forte para seguir nessa competição da Copa do Brasil e da alegria que a torcida merece. Bom, galera, tá feito o registro. Quero ouvir vocês. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu tenho por hábito e por cultura de empresa aqui não comentar trabalho de companheiro de imprensa, tá? Então vocês não vão me ver aqui e o dia que eu fizer isso, vocês têm todo o direito de apontar o dedo pra mim. Eu abomino, eu não suporto quem fala mal, ataca colega de profissão. Cada um faz o seu e o público é que decide quem trabalha bem, quem trabalha mal, ainda que dê opinião que eu não concorde, mas o público é quem tem que estar opinando. Colega falando do trabalho de outro colega, eu acho isso lamentável e ridículo, tá? Então estou explicando por que eu não vou comentar nada com relação aqui ao embate por parte do jornalista presente, tá bom? Sobre o Fernando Diniz, ele tem o direito dele gostar da pergunta, não gostar da pergunta, achar que o jornalista, o influenciador A, B, C ou D trabalha assim ou assado, mas eu acho que ontem, por mais que ele tivesse de cabeça quente, ele cita que deve ter sido a derrota mais vergonhosa da carreira dele, eu senti muita falta ontem e em algumas coletivas de um meia-culpa. Parece que é sempre o mesmo discurso de que eu dou o meu melhor, eu quis estar aqui, eu gosto da torcida, eu gosto do Vasco, eu gosto do Pedrinho. E no final, quando o jornalista citado deu a oportunidade, então vou abrir mão da minha pergunta, já que a gente para encerrar esse debate aqui, manda um recado pro torcedor. E para mim eu ouvi mais tom de desculpa do que aquela coisa, galera. Pô, a gente tomou uma porrada ridícula hoje, a gente terminou o campeonato mal, foram 7 derrotas em 8 jogos, mas a gente, chega junto com a gente no Maracanã, sei que vocês compraram todos os ingressos, eu vou moer esses caras aqui, eu vou dar o meu melhor e a gente vai, fazer uma baita semifinal de Copa do Brasil. A gente vai virar essa chave, o brasileiro acabou, vamos rever agora, depois da Copa do Brasil, o planejamento pro ano que vem. Mas vamos focar agora na Copa do Brasil. Eu senti um pouco disso. Eu vi mais uma coisa que ficou pessoal. Não vou entrar no mérito de quem está errado, quem está certo, a culpa é de quem criou o debate. Não vou entrar nesse mérito, tá? Isso aí é um problema pessoal dos dois, não compete a mim vir aqui comentar. Mas no que me tange agora como torcedor, tô falando nem como apresentador e como analista não, tô falando como torcedor. Como torcedor, eu não saí da entrevista coletiva de ontem com uma virada de chave e com ânimo, com uma coisa de, galera, vamos, o que passou, passou, já foi, agora vamos focar nessa Copa do Brasil. Ainda que chegasse quinta-feira, domingo, o Vasco fizesse 2 jogos de merda aí, mas pelo menos de ontem até quinta-feira, dia do jogo, que a gente tivesse uma virada de chave. Um saculejo e uma palavra de ânimo, uma palavra diferente de alguém do clube. Eu não consegui. Eu só saí da coletiva vendo desculpa, vendo um debate, mas o que eu queria saber mesmo, não soube. Inclusive, é um tema para o próximo vídeo, a gente vai debater a postura do Verratti ontem. Ele ainda deu uma passada de pano ainda na atitude do Verratti. Mas enfim, não curti, não gostei nem um pouco da coletiva do Fernando Diniz, apesar de sim reconhecer que ele não tá de sacanagem, que ele quer estar ali, que ele faz o melhor. Eu posso não concordar com as atitudes dele e achar que ele como treinador erra bastante, mas eu não tenho dúvida alguma de que ele tenta fazer o melhor dele e de que ele está comprometido com a causa do Vasco, tá bom? Então são as considerações finais que eu tinha para fazer. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam dessa situação aí, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, valeu, fui!